O filme O Jovem Karl Marx, em catálogo da Amazon, é uma peça muito interessante, comemorativa, dos 200 anos do nascimento do filósofo alemão. Foi lançado em 2018 pelo diretor Raoul Peck, que é um haitiano, ativista antirracista, ligado ao pensamento de esquerda. É um diretor bastante premiado e ele fez um trabalho muito interessante nesse filme, porque ele pega justamente dos anos 1843 a 1848, foi o ano da publicação do Manifesto Comunista, e mostra como esse jovem, que então tinha menos de 30 anos, Karl Marx, se organizou do ponto de vista pessoal, com seu casamento, seus filhos, sua pobreza, e ao mesmo tempo as suas reflexões teóricas, que já consolidadas, já era um doutor em filosofia, e que já tinha essa intuição dialética a partir do Hegel, e que vai lentamente se aproximando da discussão econômica, muito por influência também do jovem Engels, que é mostrado no filme O Conhecimento dos Dois, como eles se conhecem, e a partir das discussões com Proudhon, um francês, que até então tinha uma reflexão sobre propriedade, e como Marx vai construindo essa organização que vai aparecer no Manifesto Comunista, em 1848, de maneira razoavelmente consolidada. O filme tem um grande mérito de ter excelentes autores, ele é falado em 3 línguas, francês, alemão e inglês, e mostra com muita diversão e contradições todas as dificuldades de um jovem no século XIX, aquele século que a Revolução Industrial está se consolidando, não tem nenhuma lei trabalhista, nenhum direito trabalhista, ainda se tinha a crença que a própria estrutura de dignidade humana estava submetida às tais leis da economia de mercado, como oferta e procura, inclusive a precificação do trabalho. Mostra também a crítica à religião e à família, que o Marx tinha de maneira muito incisiva, e também as dificuldades que ele tinha de se consolidar como um profissional da área do pensamento, seja como jornalista, como professor, como tradutor, e todos os relacionamentos que ele estabelece nesse período de 5 anos. Foram um período de 5 anos muito importantes, em que ele tem uma aproximação com Proudhon, que ele conhece o Bakunin, o russo, que depois traduzirá o Capital, que ele conhece o próprio Engels, que ele começa a entender a filosofia britânica, esse empirismo economicista britânico, que vai ser tão importante na organização do seu pensamento, em que ele assume, junto com Engels, a Liga dos Justos, que depois se tornará a Liga Comunista. Mostra também a formação dele como um líder do movimento comunista, do movimento operário daquela época. Mais do que uma peça de propaganda, do que uma glamorização, que de fato existe, o filme tem uma grande vantagem, uma grande virtude de mostrar esse compromisso que o Marx tinha com o pensamento, com a sua própria tese. Nessa época, nesse período que nós vivemos, quantos doutores em Wikipédia que opinam sobre qualquer coisa, muitas vezes guiados por influencers que, por sua vez, só têm como fonte as vozes das suas próprias cabeças, a pesquisa e a compreensão dos conceitos e da solidez, da robustez de um argumento é muito evidenciado no filme. Mesmo para quem não é adepto do materialismo histórico dialético, como eu, é muito interessante, pode ser muito pedagógico assistir ao filme. Sabendo, obviamente, dos limites que ele tem, o próprio Marx, né, na sua teoria, é importante recuperar essa noção de uma profundidade intelectual, de entender que as ideias vão se construindo a partir de muito custo, e que muitas vezes o estudo é a única maneira possível de realmente, de maneira autêntica, procurar a verdade, mesmo quando ela se apresenta em elementos equivocados. Porque mesmo quando esses elementos estão de fato errados, com certeza as motivações, intuições e preocupações humanas legítimas podem ser derivadas e refinadas a partir desses estudos. Seja como for, o filme Jovem Karl Marx foi uma grata surpresa, principalmente numa época que parece ser tão superficial nos nossos argumentos. Ele mostra que mesmo quando nós não concordamos com determinadas conclusões, elas podem nos ajudar a aprofundar as nossas próprias investigações e a consolidar de maneira mais precisa e mais adequada à realidade as nossas próprias ideias.